Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma vez o nosso programa Em Poucas Palavras. Quero agradecer a sua audiência, como sempre faço. Cá estou eu, Natsan Matias, apresentando, conduzindo um pouco, lançando os temas do programa. E comigo, como sempre, está o pastor Augustus, nosso comentarista, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Pastor Augustus. A minha saudação a você, querido ouvinte, a você, Natsan. É sempre bom estar aqui com você, fazendo esse programa, viu, Natsan? Que falta de ética! Pois é, não raramente nós ouvimos essa expressão, ainda mais nessa época de escândalos políticos, de delações premiadas. Também ouvimos muito nos consultórios médicos, quando o médico, mesmo diante de um tratamento equivocado de um outro colega dá ao paciente, ele então usa uma série de argumentos para não dizer que estava tudo errado no tratamento anterior e assim não ferir a ética médica. Tem ainda uma ética que é resumida na frase, dos males o menor. Como é que a Bíblia define esse termo, ética? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, há um conceito bíblico sobre ética pela qual devem os seres humanos se orientarem ou Deus não orienta sobre esse tema? É claro que tem. Sendo Deus quem Ele é, bom, justo, verdadeiro, santo, misericordioso, sem dúvida nenhuma, ele tem uma vontade, ele tem princípios, normas de conduta e de comportamento para a raça humana que ele criou, né? A verdade, Natsan, é que essa questão de ética, ela toca a gente mais de perto do que geralmente pensamos. Todos nós tomamos diariamente dezenas de decisões relacionadas com nossa vida individual, a vida da família, trabalho, etc. E ninguém faz isso no vácuo. Né? Antigamente se pensava que era possível alguém se pronunciar sobre um assunto de forma totalmente objetiva, isenta, mas hoje a gente sabe que nem na área das ciências exatas é possível alguém fazer um pronunciamento sem que o cientista esteja influenciado por aquilo que ele crê, por aquilo que ele deseja, pelos seus pressupostos, né? Então, as decisões que nós tomamos, elas são invariavelmente influenciadas pelo horizonte do nosso próprio mundo individual e social. Quando a gente elege, por exemplo, uma solução em vez de outra, a gente faz isso baseado num padrão, num conjunto de valores daquilo que a gente acredita que é certo ou errado. É isso que é ética. Né? A palavra ética vem do grego etike, que significa um hábito, um costume, um rito, e com o passar do tempo, passou a designar aquele conjunto de princípios ideais da conduta humana e as normas que devem regular os diversos membros de uma sociedade, ou, em outras palavras, se eu puder... o tema do programa é em poucas palavras, né? Eu disse aqui em outras palavras. Em outras palavras, ética é o conjunto de valores pelo qual uma pessoa entende o que seja certo e errado e toma decisões. Né? Então, quando nós tomamos esse conceito de ética, nós percebemos que existem várias alternativas éticas. Cada um de nós tem uma ética. Tá? Ou seja, cada um de nós é influenciado, quer seja pelo relativismo, pelo pluralismo, quer seja pelo cristianismo. Nem sempre a gente está consciente desses valores, né, que compõem esse sistema ético, mas eles estão lá influenciando as decisões que a gente toma. Os estudiosos do assunto de ética, eles geralmente agrupam as alternativas éticas de acordo com um princípio orientador fundamental, e que são ou a ética humanística, ou a ética naturalista e, finalmente, a ética religiosa. Para ser breve, as éticas humanísticas são aquelas que tomam o ser humano como medida de todas as coisas. Isso aqui estou pensando naquele axioma do conhecido sofista Protágoras, né, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Então, um exemplo de uma ética humanista, o hedonismo. Sim. O hedonismo ensina que o certo é o que é agradável. É o prazer. O prazer é que é o certo. Então, quando a pessoa está diante de uma decisão, não é, o que é que eu faço? Vou por isso ou por aquilo? Sempre ele vai raciocinar assim, o que é que vai me dar mais prazer? Está dentro daquilo que eu falei, dos males o menor? Não? Ainda não, vamos chegar lá, mas está perto, está chegando. Então, o hedonismo é um sistema ético extremamente disseminado na nossa cultura hoje.
As pessoas tomam decisões baseadas no prazer. O que vai me trazer maior satisfação? O que vai trazer maior retorno? Elas não estão preocupadas se está certo, se está errado, qual vai ser a consequência para as demais pessoas. Eu quero me satisfazer. Por exemplo, o casamento está dando certo. Então, qual é a minha decisão? Me separo para achar alguém que me faça feliz. Ok. Tá? Então, esse é o sistema hedonista, né? Em que a pessoa decide, toma decisões com base naquilo que lhe dá prazer. Um outro exemplo de uma ética humanista é o utilitarismo, que entra isso aí que você falou. Então, o utilitarismo é um sistema ético que diz que aquilo que for o bem maior para o maior número de pessoas, isso aí é o que é certo. Em outras palavras, o certo é o que for útil. O que é perigoso. O certo é o que funciona. E aí as decisões são julgadas não em termos do que é de motivação moral, mas dos resultados que aquela decisão vai produzir. Para aquele grupo. Para aquele grupo, para uma sociedade. Então, se aquela decisão ela for útil para a maioria ou para aquele grupo, então, se ela produzir felicidade para o maior número de pessoas, então é correta. Esse tipo de ética utilitarista, ela parece, a princípio, alinhada com aquele ensino cristão, né, de que a gente tem que buscar o bem das pessoas. Mas ela é muito perigosa, Nathan. Por quê? Primeiro, quem é que vai determinar o que é o bem da maioria? Segundo, qual é a base? Qual é a base? Vamos pegar um exemplo. Os nazistas dizimaram milhões de judeus em nome do bem da humanidade. E antes dos nazistas já era conhecido aquele adágio popular, o fim justifica os meios. Então, que está em voga em muitos lugares. Exatamente. Então, a ética utilitarista, ela segue isso aqui. Vai dar resultado? Vai ser bom para um grupo? É pragmático. Então, pragmático. Então, não interessa se vamos ter que atropelar A ou B, C, vamos em frente, porque a gente está procurando aquilo que é útil. Tem outros grupos, né? Tem outro tipo de ética, que seria a ética existencialista, que é defendida de diferentes formas, né? Eu me lembro aqui, por exemplo, o Kierkegaard, o Jaspers, Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir, enfim, são filósofos ateístas, existencialistas e, no fundo, nihilistas, que eles são céticos com relação ao futuro bom para a humanidade e, portanto, acham que o certo hoje é você ter uma experiência, é agir. O errado é ficar inerte, vegetar, não é? Então, a ética existencialista, ela tende mais a focar na experiência da pessoa e ela abre a porta para o uso de drogas, já que as mesmas promovem, assim, sensações acima da percepção normal. Enfim, o existencialismo é um sistema ético bem dominante na nossa sociedade, né? Ela tende a validar eticamente atitudes tomadas com base na experiência do indivíduo, né? Eu não vou ter muito tempo aqui, mas eu me lembro também aqui, posso mencionar a ética naturalista, que é aquela que toma a natureza como base e também a teoria da evolução. O certo é o natural, a natureza dá o padrão a ser seguido. E a natureza, numa primeira observação, ela mostra que os mais aptos sobrevivem e os fracos, doentes, velhos e debilitados tendem a cair e desaparecer. E acaba justificando aquela ética que acaba caindo no utilitarismo, né? Isso. Ou seja, essa pessoa não serve para nós, então nós somos mais fortes e nós podemos destruí-la. Olha, Nathan, essa ética naturalista, que é baseada na teoria da evolução, a sobrevivência do mais apto e do mais esperto, ela tem influenciado muito, muito a nossa sociedade. Os indivíduos, eles tendem a adotar essa ética, eles tomam decisões com o fim de sobreviver e acham que se aquilo vai garantir a sobrevivência dele ou do grupo dele, está correto. Então, eles vão deixando para trás os fracos, os desvalidos, os excluídos e uma série de outros, exatamente. Acaba virando um cenário de terror, muitas vezes. Sem dúvida nenhuma. Bom, e por fim, né, contra tudo isso aí, se ergue a ética cristã, que é o sistema de valores associado com o cristianismo e que tira da Bíblia a sustentação teológica e filosófica dos seus preceitos, né? Tipo assim, existe um Deus, criador dos céus e da terra, a humanidade está num estado decaído, diferente daquele que foi criado, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a Deus e ao próximo. Deus se revelou à humanidade através da natureza e através da Escritura e particularmente na pessoa de Jesus Cristo. E
Na Bíblia, Deus revela a sua vontade e o seu querer, moralmente falando, nos 10 mandamentos, e a sua revelação maior é a pessoa de Cristo Jesus. Então, a ética cristã se baseia na revelação que Deus fez de si mesmo nas Escrituras. Há um Deus, esse Deus é bom, criou o universo, nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos pecadores, viramos as costas para esse Deus, no seu amor e na sua misericórdia, Ele mandou seu Filho Jesus Cristo e nos chama a nos arrepender e crer nele para sermos perdoados e vivermos aqui em amor, abençoando outras pessoas, vivendo para a glória de Deus e para o bem do próximo. A ética cristã pode se resumir nisso: amar a Deus sobre todas as coisas 2 mandamentos, e ao próximo como a si mesmo. Exato. Foi o que Jesus resumiu, os 10 mandamentos. Exatamente, nas 2 leis. 2. Interessante porque Jay Adams, se não me engano, que é um escritor cristão, ele disse que de repente a gente coloca um terceiro mandamento aí que não existe, que é amar a mim mesmo. Depois, se eu não me amo, você já deve ter ouvido isso. Já ouvi isso. Se eu não me amo, eu não posso amar ao próximo, nem tampouco a Deus. Quando, na verdade, eu tenho que amar a Deus, uma vez que eu amo a Deus, o meu padrão ético está sendo organizado. Perfeitamente. Deus é a medida, então, de todas as coisas e não o homem. Bem, gente, nosso tempo está já esgotado. Nós agradecemos a sua audiência nesse tema tão importante e queremos mesmo que você encontre a base correta, a base de valor correta para que você possa viver uma ética de benefício para a glória de Deus, que é a base cristã, a base bíblica, a palavra de Deus. Augustus. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Em poucas palavras, @terra.com.br. Escreve tudo juntinho, em poucas palavras, @terra.com.br. É o e-mail à sua disposição. Flor amarelinha, colorida de hidrocor, esse jardim é todo feito de isopor. Suco de caixinha, vento de ventilador, eu me divirto, faço compras no computador. Piso de chapinha, cada dia uma cor, não fica velha, chico o rosto no doutor. Fruta de novela, o sorriso do vovô, quem é esse cara enganando o eleitor? Tão natural, é tudo tão natural. Tão natural, é tudo artificial. Yeah, yeah. Flor amarelinha, colorida de hidrocor, esse jardim é todo feito de isopor. Suco de caixinha, vento de ventilador, eu me divirto e faço compras no computador. Liso de chapinha, cada dia uma cor, não fica velha, chico o rosto no doutor. Fruta de novela, o sorriso do vovô, quem é esse cara enganando o eleitor? Tão natural, é tudo tão natural. Tão natural, é tudo artificial. Yeah, yeah. Tão natural, é tudo tão natural. Tão natural, é tudo artificial. Repare bem e veja se não é exatamente assim como eu digo. De repente a gente acha tudo, quase tudo assim, natural. Repare bem e veja se não é exatamente assim como eu digo. De repente a gente acha tudo, quase tudo assim, natural. Repare... Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.